Começar a nossa aula, pausando. Bom, vamos lá. Pessoal, o que acontece? Hoje, né, nós temos mais uma aula online, vou tentar ser essa aula um pouquinho mais curta. Vou falar de divisão, beleza? Divisão é algo que vocês conhecem já. E hoje nós vamos falar de duas ideias associadas e uma aplicação. As estimativas eu não vou falar hoje, beleza? Páginas 53 e 55 do nosso livro. Quais são essas ideias? Vocês já conhecem divisão, já fazem divisão. Você só vai conhecer a ideia, ver como é que ela é aplicada, beleza? Vamos lá então. Pessoal, estou aqui no livro Divisão de Números Naturais. Ou seja, primeira ideia da divisão, a primeira ideia associada é dividir, repartir igualmente. Ou seja, você tem uma quantidade de doce, você quer repartir com os seus coleguinhas, você tem uma quantidade de suco, você quer repartir ali com os seus coleguinhas, para repetir igualmente. E essa ideia na matemática, ela tem um conceito muito básico. Para que essa divisão seja feita de forma igualmente, o resto tem que ser zero. Ou seja, na matemática, para que uma divisão seja feita de forma igual, quando nós aplicamos a divisão no algoritmo que nós fazemos, que é o usual, essa divisão tem que ser resto zero. Olha essa primeira ideia nesse probleminha que está aí no livro de vocês, na página 53. O professor Clodoaldo ele quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane, nossa, quanta informação, hein? Entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Ou seja, para responder eu tenho que fazer a divisão. 84 dividido por 6. Aplicando essa divisão e o algoritmo está aqui, está feita a conta, o resto é zero. Porque significa que 14 vezes 6 é igual a 84. Essa é a ideia de repetir igualmente. Tem que ter resto zero. Vamos lá para o Chornão, então? Para fazer essa continha? Ou seja, a conta que nós temos que fazer, pegando a minha colinha no livro físico agora, é 84 dividido por 6. Para ser dividido igualmente, o resto tem que ser zero. Então nós temos que fazer aquela mesma conta aqui só para confirmar. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Pegar o primeiro número, né? E fazer a multiplicação. Que número vezes 6 é próximo ou igual a 8? 1. 1 vezes 6, 6, resto, 2. Tem um número ainda para baixar? Tenho, certo? Então aqui é o 4. Quantas vezes o número 6, né, é igual a 24? Como nós sabemos, pela tabuada, 4. 4 vezes 6, 24. E aqui, 0. Ou seja, essa divisão, né, aqui nós temos, né, o dividendo, o divisor, escrever dividendo, divisor e o resto. A gente já vai estudar isso aqui um pouquinho mais. Aqui é o chamado quociente. Essa divisão ela tem resto zero. Ou seja, se ela tem resto zero, significa que ele pode entregar 14 folhas para cada grupo. E o que isso acontece? Mostra que ele pode entregar 14 folhas ali e não vai sobrar nada na mão dele. E como é que eu faço para saber se isso está correto ou não? Processo inverso. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 14 vezes o número 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2, 6, 8. Bateu. O resultado da multiplicação de 6 vezes 14 é igual a 84. Então, nós sabemos que o resto é zero e essa divisão ela é ideia de divisão igualmente, ou seja, todas, não importa, né? Quantas vezes for dividido por 6, o 84 vai ser sempre resto zero. Qual outra situação de dividir igualmente? Vou pegar a básica. 9 balas, quero dividir em 3 amiguinhos. Certo? Que número vezes 3 é 9? 3. Vai dar 9. 0. Ou seja, resto zero dividido igualmente. Beleza? Segunda ideia. Vamos lá, voltar para o nosso livro.
Segunda ideia é a medida, no caso a ideia de associada à divisão, medida ou quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Ou seja, olha esse exemplo. Eu tenho 195 ovos e nós sabemos que a caixinha tem uma dúzia. Ou seja, quantas vezes, né, cabe 12 dentro dos 195? Vai ter resto? Não vai ter resto? Vai ter resto, como está indicando aqui. Então nós temos que fazer, ó, pelo algoritmo usual, que é o que a gente faz a divisão, eu tenho que fazer a divisão do 195 por 12. Na casa da centena, eu não consigo multiplicar, certo? Eu não consigo dividir uma centena por 12 aqui, ó, o número 1 apenas. Então eu tenho que pegar a casa da dezena, que é o processo que nós fazemos. Logo, na casa da centena não tem nenhum número multiplicado, eu preciso multiplicar dezenas para chegar até o 19. E aqui foi colocado o número 1. 1 vezes 12, 12, resto 7. Baixa o 5, eu tenho 75. E na unidade eu tenho que multiplicar 6 vezes o 12 para dar 72. E o que aconteceu aqui, pessoal? Resto. Resto de quanto? 3. Então essa divisão não é igualmente. Se ele separar várias caixinhas de ovos, cada um vai caber 12, e ainda vão sobrar 3 para fazer um omelete. Aí fica igual. Pega os 3 ali para fazer aquele omelete com o que sobrou, certo? Então, pessoal, essa é a ideia de divisão com o resto, certo? Vou pegar uma divisão simples e vou colocar lá no Journal. Cadê o Journal? Para a gente poder fazer. O que acontece? Eu vou pegar uma ideia de fazer a divisão de 12 bananas, né? Tem uma dúzia de bananas, e vou dividir entre 5 pessoas. É possível fazer essa divisão? Se eu pegar, né, e fazer os tracinhos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e for dividir por 5 pessoas, vai dar um pouquinho de trabalho. O que acontece? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? Vamos lá para a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Ou seja, o mais próximo que nós temos é o 10. Então, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Vou fazer a subtração. Aqui, 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. 2. 2 é menor do que 5. Como 2 é menor do que 5, ou seja, o resto é menor que o divisor, dentro do conjunto dos naturais, N naturais, a divisão termina, certo? Acabou. Vou colocar acabou mesmo. Acabou a conta. Ou seja, 12 dividido por 5 é igual a 2 e sobra 2 bananas, que no caso vai sobrar para alguém ali. Tudo bem? Bom, essa é a ideia de divisão com resto. Agora vamos lá para a última. Última não, tem mais uma aqui. Não para uma. Isso aqui eu deixo para explicar na sala, porque vai envolver letras, vai dar um pouquinho mais de trabalho, beleza? Vamos lá. Esse aqui, como eu falei, né, o algoritmo das estimativas, não vou falar agora. E vou falar de uma aplicação, a média aritmética, certo? Como é que é a média aritmética? Primeiro, a média aritmética é uma das mais usadas para calcular a média de vocês, então aprendam a calculá-la, certo? Que aí você já vai ter uma ideia de qual que é a sua nota ou próximo ali. E o que acontece? Essa média aritmética nada mais é essa aplicação de que você pegar todos os valores, somar e dividir pela quantidade de valores oferecidos. Olha só, em um restaurante há 6 garçons. No final do dia, o total de gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles, ou seja, resto zero. Veja as quantias. O Alex recebeu R$80, no caso aqui, ó, 80, Beto 50, Carlos 40, Dudu 90, Edson R$100, esse daí é um bom garçom. E o Fábio R$60. Como é que eu faço para fazer a média aritmética? Então eu tenho que fazer o quê? Somar. Soma todos eles. E divide por quanto? Divide pela quantidade de pessoas. Qual que é a quantidade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo essa divisão, eu tenho uma média aritmética. Aqui está a conta. 420 dividido por 6 dá R$70 para
cada um. Vamos confirmar essa conta lá no Journal? Depois a gente vem aqui, no caso, para definição. Olha lá, é 420 dividido por 7 pessoas. Essa conta vai ter resto zero ou não? De acordo com o livro, sim. Vamos confirmar. É entre 6 pessoas, tá? Entre 7 daria. Ou seja, dá para dividir a centena? Não, tenho que pegar a dezena. Então vamos lá. 42, que número vezes 6 é igual a 42? Tabuada, 7. Abaixo o zero, coloco o zero. Fechou. O resto é zero? É, resto zero. Então, se o resto é zero, a divisão foi feita igualmente. E essa é uma aplicação, ou seja, cada um receberá R$70. Certo? Vem aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu minimizar aqui, voltando para cá. Deixa eu ver, essa foi bem curtinha mesmo, ó. 11 minutos, bem melhor do que a outra. Não vou estender muito, não vou falar a parte teórica aqui para não ficar muito complexo. Apenas falei da divisão e das ideias. Aí vocês têm os exercícios aí para fazer das páginas. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.